noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine antes da gente fazer o nosso vídeo de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, nossa mãe, a mãe da Igreja, para que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na santa paz do Senhor Jesus, que Nossa Senhora cubra todos com seu manto sagrado, né? Vocês já perceberam, né, como que eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, além da minha imagem de Nossa Senhora, que eu sempre coloco lá quando eu vou gravar. Hoje eu estou com uma camisa lindíssima de Nossa Senhora aqui, que eu comprei lá em Aparecida, a última vez que eu fui. Então eu comprei lá, essa camisa lindíssima de Nossa Senhora. Então eu gosto de estar sempre com uma camisa, ou de Nossa Senhora, ou, né, de algum santo, ou de Jesus. É uma evangelização, gente. Tá? E isso aqui, a igreja nos ensina isso, que as imagens devem ser colocadas nas roupas, nas casas, né? Infelizmente hoje, por causa desse anti-laicismo, né? Porque o Estado é laico, mas não é laicista. Agora não pode mais ter imagem, né, nos lugares públicos. Agora você não pode mais demonstrar sua fé, tá? Você hoje, se bobear, você é perseguido, tá? Mas nós católicos não temos medo de perseguição, não. Então carregue mesmo, use mesmo suas roupas com as imagens de Jesus, de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos. Vamos, gente, a gente não pode perder isso, tá? Nosso povo é um povo cristão, nós ainda somos maioria, 65% de acordo com o censo, não é? De católicos e 30% de protestantes. Mas não importa se as pessoas gostam ou não gostam, mas nós temos direito, liberdade religiosa, tá? Então, assim como a gente deve respeitar a fé alheia, eles também têm que nos respeitar. Então vamos propagar nossa fé e não tenhamos vergonha. Lembra que Jesus falou: aquele que tiver vergonha de mim, eu vou ter vergonha dele. Então não tenha vergonha, né, de mostrar a sua fé. Eu não tenho vergonha nenhuma. Eu ando com o meu crucifixo, eu ando com as minhas camisas, eu ando não tenho vergonha, gente. Quem não quiser, se a gente tiver que ser até preso por causa da nossa religião, vamos ser. Antigamente os cristãos preferiam morrer a não demonstrar toda a sua fé. Então vamos demonstrar que nós somos cristãos, católicos, ok? Antes de nossa aula de hoje, gente, o meu pedido de sempre que eu faço, por favor, se inscrevam no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, tá? Deixa aí o seu like, o seu comentário, se vocês estão gostando dos nossos vídeos, ou críticas, perguntas, dúvidas, o que vocês quiserem, deixa aí nos comentários, mas não esqueça de compartilhar, tá, gente? Nos grupos de oração, na igreja, porque muitos católicos precisam estudar.
E eu estou muito feliz, né? Eu estou muito feliz porque agora nós tivemos aí, né, nós estamos estudando o catecismo da igreja, né, gente? Então, nós já estudamos aí, nós estamos estudando o credo, que é a primeira parte do catecismo. Então nós já estudamos quem é Deus, já estudamos a Santíssima Trindade, já estudamos aí Jesus Cristo, fizemos 25 aulas sobre Jesus Cristo. Depois fizemos mais 25 aulas sobre a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. É como a eclesiologia, o estudo da igreja. Estudamos Jesus Cristo, a cristologia. E agora, por que eu falei que eu estou muito feliz? Porque agora chegou na parte que eu mais gosto. Todos nós temos uma preferência na teologia. E a minha é essa que nós vamos começar hoje. Né? Por um bom tempo aí, umas boas aulas. Não sei quantas aulas nós vamos gastar, porque eu não vou correr. É um assunto fascinante, que eu gosto muito. Eu estudo com prazer, que é a escatologia. O que é isso? Escatologia, gente, é os últimos acontecimentos. O que acontece, né, nos últimos acontecimentos da nossa vida? Então, morte, ressurreição, céu, inferno, purgatório, segunda vinda de Cristo, né, novos céus e nova terra. Claro, gente, que a igreja não tem todas as respostas. A igreja é humilde em reconhecer que nem tudo ela sabe aquilo que Jesus revelou, que está na Sagrada Escritura e que está na Sagrada Tradição. Mas tem muita coisa que Jesus não revelou. Tá? Se Jesus não revelou, porque não é bom para a gente saber. Não é? Então, mas aquilo que ele revelou, gente, é muito bom, é muito maravilhoso, eu amo. Eu amo estudar teologia e essa parte, então, ela me encanta. Né? A escatologia. Então, eu estou muito feliz de poder estudar com vocês agora por um bom tempo. Eu não sei quantas aulas nós vamos gastar. Então nós vamos ter um bom tempo aí para estudar a escatologia. Tá? Antes da gente estudar a escatologia no catecismo, como eu falei, gente, a gente vai levar em várias aulas. Tá? Então, a igreja nesses 2000 anos, a igreja estudou muito sobre escatologia. Os padres da igreja, né, aquilo que está na Sagrada Escritura, a igreja, né, procurou estudar bastante, os teólogos, né, o Papa Bento XVI, ele escreveu um livro sobre escatologia, que eu até tenho esse livro, mas não sei onde eu coloquei, por isso que eu não trouxe aqui agora. Mas antes de estudar com vocês o que o catecismo fala sobre escatologia, que é a palavra oficial da igreja hoje, magistério da igreja, antes de estudar a escatologia no catecismo, eu quero fazer uma pequena introdução hoje. Então eu quero colocar para vocês 2 livros. Por quê? Eu sempre, todo assunto que eu abordo, eu indico livros, tá? Que eu já li, que eu gostei e que eu indico. Entenderam? Eu não indico nada que não seja bom, que eu não tenha lido, que eu não tenha gostado. Se eu indiquei para você, é porque eu li e me fez muito bem. Tá? Então hoje eu trouxe 2 livros aqui que eu quero mostrar para vocês e quero fazer já essa introdução, tá, do catecismo sobre escatologia através desses 2 livros. Tá? Eu quero indicar para vocês 2 livros muito bons sobre esse assunto. Porque aqui eu vou ler o catecismo, vou explicar, mas não tem como a gente aprofundar. Então o livro você pode adquirir, tem gente que não gosta de ler. Tá? Eu já vi muita gente falando comigo, eu não tenho muita paciência para ler. Mas aquela pessoa que gosta e que tem tempo e tem paciência, pode adquirir. Agora, se você não tem paciência, prefere ouvir, então o nosso canal é para você. Que você aí vai ouvir a nossa explicação. Tá bom? Mas como eu gosto tanto de ouvir quanto de ler. Eu não tenho nenhum problema com ler. Eu leio tranquilamente. Tá? Tanto que eu já li a Bíblia inteira, tem gente que não acredita nisso, mas eu já li. A Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Tá? Então eu gosto de ler. Tá? Então eu quero indicar para vocês 2 livros sobre o tema escatologia. Tá? São 2 livros. Ó. Esse aqui é de Dom Henrique Soares. Olha aí, o autor. Dom Henrique Soares é aquele bispo, gente, que infelizmente morreu de Covid. Acho que vai fazer 2 anos que ele morreu.
né? Foi uma perda muito grande para a igreja. Dom Henrique foi um dos maiores bispos da Igreja Católica. Olha só o que eu estou falando aqui. Ele vai ser beatificado e vai ser canonizado. Eu creio nisso. Que Dom Henrique vai ser considerado santo. Porque, gente, as pregações de Dom Henrique, o homem... Coloque aí, tem as pregações dele aí na internet. Tem os vídeos dele na internet onde ele respondia qualquer pergunta dos telespectadores. Ele falava de tudo. Ele falava de teologia, até de política uma vez ele falou. Né? Para o católico saber votar bem. O Silas Malafaia brigou com ele uma vez. Ele não brigou com o Silas Malafaia. O Silas Malafaia brigou com ele. Porque ele falou, né, que a Bíblia nasceu dentro da igreja. Então o Silas Malafaia achou que ele tinha falado que a igreja é maior do que a Bíblia. Ele não disse isso. Igreja e Bíblia não tem maior e menor. A Bíblia é a palavra de Deus e a igreja é o corpo de Cristo. Não tem esse negócio. A Bíblia é maior, a igreja é maior. Não tem isso. Entendeu? Então o Silas Malafaia não gostou de uma declaração que ele deu e acabou brigando com ele. Mas, né, deixa pra lá. Então, gente, foi um homem extraordinário que escreveu esse livro. Escatologia sobre o fim do mundo. Então eu quero falar um pouco sobre esse livro hoje. Fazer uma introdução usando esse livro. E depois eu quero falar um pouco sobre esse outro livro. Ótimo também. O Cristão Diante da Morte. Os dois livros são da editora Cleofas. Tá? Só que um é de Dom Henrique e outro é do professor Felipe Aquino. Gente, eu não sigo qualquer um não, tá? Quem me conhece sabe que eu sou muito criterioso, eu não sigo qualquer um não. As pessoas que eu sigo são aquelas pessoas que eu vejo que são fiéis à igreja, que não falam besteira, falam só aquilo que eu vejo, gente, que realmente está na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição. Então, esse livro do professor Felipe Aquino é ótimo também. Ele é muito mais abrangente do que o do Dom Henrique. Tá? O professor, ele coloca muito mais assunto. Mas eu quero começar falando do livro do Dom Henrique. Tá? Então, Dom Henrique, ele escreveu esse livro, Escatologia sobre o fim do mundo. Escatom, gente, do grego, quer dizer os últimos acontecimentos. Tá? O estudo dos últimos acontecimentos, que na igreja a gente chama de novíssimos. Tá? A parousia, ou seja, a segunda vinda de Cristo, né? A nossa morte, ressurreição, céu, inferno, purgatório, tudo que vai acontecer após a nossa morte. Ok? E aqui o título que ele deu, sobre o fim do mundo. Veja, aqui ele explica muito bem. Quando a gente fala de fim de mundo, não quer dizer que esse mundo vai ser destruído, não. Nós vamos ver isso no catecismo. O mundo não será destruído, porque Deus não destrói a sua obra. Nem o demônio Deus não vai destruir, Deus vai jogar no inferno. Deus não destrói a sua obra, e o mundo foi feito por Deus, e o mundo é bom. O que estragou foi o pecado. Então o mundo será transformado. Né? A Bíblia fala no dia da renovação do mundo. Então Dom Henrique explica isso nesse livro. O que é o fim do mundo? Tá? Então eu vou ler só o que está aqui na contracapa, que eu gosto de ler, todo livro eu gosto de ler na contracapa, e a gente já vai conversando sobre esse assunto fascinante, maravilhoso. Muita gente gosta, tem gente que até gosta, mas tem medo. Eu não tenho medo, pelo contrário, eu sempre gostei desse assunto, não é? Só que é um assunto difícil, muita gente escreve sobre isso, muita gente fala muita besteira sobre isso. Eu quero começar falando sobre isso, gente. Você que é católico, não fica dando ouvido a esses falsos profetas, não. Você que é católico, estude o que a igreja ensina sobre escatologia. Nós respeitamos o que as outras religiões pensam, mas eu quero começar falando que tem muita coisa que é ensinada aí que a igreja católica não aceita. A igreja não concorda com muita coisa que é ensinada aí. Que devemos respeitar? Devemos, mas o Dom Henrique aborda e o professor Felipe aborda. Então nós vamos vendo aqui e eu vou explicando o que a teologia católica aceita sobre esse assunto e o que a teologia católica não aceita. Então vamos lá, a gente vai conversando, tá bom? Então, o mundo não vai acabar, o mundo vai ser transformado, diz a igreja, ok?
Escatologia é a parte da teologia que estuda os últimos acontecimentos. Eu acabei de explicar, não é? A morte, a nossa morte, não é? O juízo particular. Então, após a morte, acontece o juízo particular. Eu e Deus. Isso tudo eu vou explicar no catecismo. Então, a gente morre. Depois que a gente morre, acontece o juízo particular. Eu e Deus. Ok? O juízo final. Então, são dois juízos. Só que o juízo final não muda o juízo particular. Vou explicar tudo isso. Só que o juízo final, o juízo particular é eu e Deus. O juízo final é toda a humanidade reunida diante de Deus. Mas o juízo final não vai mudar o juízo particular. Isso tudo nós vamos explicar. O céu, tá? Então, quem morre santo já vai direto para o céu, nós vamos explicar. O purgatório, não é? Purgatório quer dizer limpeza, purificação da alma, porque, gente, não pode entrar no céu se não for santo, tá? E não tem ninguém dormindo, porque a alma não dorme. O que dorme é o corpo. Então a alma, para entrar no céu, ela tem que se purificar se ela não morreu santa. Isso é o purgatório, também nós vamos explicar. O inferno, então o inferno existe. Tem padre aí dizendo que o inferno não existe. Mentira. Jesus falou do inferno e a igreja também diz que o inferno existe. A igreja nunca disse o nome de um condenado, nem Judas. A igreja não sabe, tem indício. Mas a igreja diz que o inferno não está vazio. Tá? Então o inferno existe, sim, senhor. Ok? A segunda vinda de Cristo, que nós chamamos de parousia. Então Jesus vai voltar, só que ninguém sabe o dia nem a hora. Então não fique especulando aí 2012, 2020, 2025. Mentira! Jesus não disse o dia nem a hora. Eu estou cansado de ver placa aí desses charlatões aí. Jesus está voltando. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 200 anos, mas ninguém sabe. Tá? Então não caia nessa que Jesus está voltando. Ele pode voltar amanhã, mas só ele é quem sabe. Tá? Aliás, ele disse que só o Pai sabe, mas claro que ele sabia, porque ele é Deus. Mas por que Jesus disse que ele não sabia? Porque não faz parte da missão dele revelar isso. Tá? Então ele, como homem, ele não sabe, mas como Deus ele sabe. Ok? Então não fique especulando quando é que Jesus vai voltar. Ele vai voltar, mas ninguém sabe o dia nem a hora. Ok? Novos céus e nova terra. Então esse mundo vai ser renovado, tá? E Deus vai fazer novos céus e nova terra. Por quê? Porque esse mundo aqui foi o pecado estragou a natureza, estragou tudo. Então ele tem que ser restaurado. Ele não vai ser destruído, mas ele tem que ser restaurado. Tá? Então não vai ter mais furacão, não vai ter mais nada que é de ruim. Tudo mal vai ser... Deus vai acabar, gente, com todo o mal, diz o Apocalipse. Não vai haver mais o mal. E infelizmente não é o que a gente vê hoje. Não é? A gente sabe que hoje ainda existe o mal. Existe terremoto, tsunami. Não vai haver nada disso quando Jesus voltar. Aí vai acabar realmente essa história que nós estamos vivendo. Esse é o novo céus e a nova terra de que a igreja ensina. Ok? É um tema importante e difícil. Por que é difícil? Porque nem tudo a gente sabe. Deus não revelou tudo. Por isso que o Dom Henrique fala que é um tema importante, não é? Mas difícil. Ok? Por isso que muita gente erra e muita gente engana os outros. Entendeu? Porém, explicado habilmente pelo bispo Dom Henrique, muito conhecido na mídia católica, né? Quando o livro foi escrito ele estava vivo ainda, né? Com a sua clareza de exposição e autoridade de pastor da Igreja Católica, lembrando que o bispo ele é sucessor dos apóstolos. Então, esse livro, gente, é de um bispo. Então, não tem erro de doutrina. Tá? As palavras do Dom Henrique aqui não tem erro de doutrina. Então, você pode ler com tranquilidade que você não vai errar em termos de doutrina sobre esse tema. Tá? É um sucessor dos apóstolos que está falando que hoje já está até diante de Deus. Eu creio que vai ser até canonizado. Eu creio que ele será santo. Dom Henrique nos ajuda a entender com esperança
o que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Está lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Então, gente, quando fala do céu, a Bíblia fala isso. Que Deus tem preparado para aqueles que o amam uma coisa que a gente nem imagina. Então o céu, gente, é uma coisa tão maravilhosa que nem a gente sabe descrever com palavras. Entender? Então é muito bonito isso. Então vale a pena a gente viver buscando o céu. Apesar da complexidade do tema, esta obra é de fácil leitura para quem deseja se aprofundar na teologia. Tá? Tem aqui a foto dele, ó, Dom Henrique. Aqui está um pouquinho da vida dele, que eu não vou falar agora para a gente ganhar tempo. Mas muita gente conhece o Dom Henrique, conheceu o Dom Henrique, né? E eu, gente, eu peço a vocês, tá? Por favor, divulguem os vídeos do Dom Henrique, assistam os vídeos dele na internet, porque você que é católico, você vai ter uma doutrina segura. Dom Henrique, ele explica com... Não é difícil a explicação dele e ele é maravilhoso. Ele tem lives, ele tem muita coisa boa na internet além do livro. E ele fala de tudo. O Dom Henrique, ele não tem medo. Tudo aquilo que perguntam para ele, ele responde. Ele não tem papas na língua. Tá? Ele é um bispo corajoso. Tá bom? Então, gente, o que o livro aborda? Rapidamente, o índice, eu quero colocar aqui o que o livro aborda, tá? Então, só vou colocar, não vou perder muito tempo, tá? Então, ele faz uma introdução, ele fala da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, tá? A vinda de Jesus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o que acontecerá na vinda de Jesus, o que acontecerá com a história humana e a criação, ou seja, será transformada, não será destruída. Ele explica tudo isso. A parousia quer dizer a segunda vinda de Cristo, e o juízo final, que eu já falei um pouco aqui. A ressurreição dos mortos, então todos vão ressuscitar, bons e maus, os bons para ir para o céu e os maus para ir para o inferno. Mas todo mundo que morreu vai ressuscitar. Por isso que tem sentido a gente ir no cemitério. Por que tem sentido a gente ir no cemitério? Porque a gente não sabe quem está no céu, quem está no inferno e quem está no purgatório. Ninguém sabe. Então a gente tem que rezar por todos, para que a alma que está ali sepultada, né, o corpo que está ali sepultado, que ele possa, né, se ele estiver no purgatório, que dali ele possa ir para o céu. Porque se estiver no inferno não tem jeito mais, mas ninguém sabe. Então a gente tem que rezar por todas as almas. Por isso que tem sentido, sim, a gente ir no cemitério. Por isso que a igreja celebra até missa de um dia de finados, ok? Então ele fala da ressurreição dos mortos, a ressurreição no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tá? A ressurreição de Jesus e da humanidade, com que corpo que os mortos vão ressuscitar. Mas muita gente pergunta, né? Mas o corpo está na terra, como é que vai ressuscitar? Deus tem poder para isso, gente. E aquela pessoa que doou um órgão, vai ficar sem o olho? E aquela pessoa que morreu sem perna, Deus vai colocar perna nova nele, Deus tem poder para isso. Então isso tudo a igreja explica, tá? Aí aqui ele fala sobre ressurreição e reencarnação, tá? Dom Henrique, com aquela autoridade dele, quem conhece ele sabe, na página 48 ele fala, tá? Ele fala sobre ressurreição e reencarnação. Se você é católico, você não pode acreditar em reencarnação. Os nossos irmãos espíritas acreditam nisso. Não vai brigar com ninguém. Deixa que eles sejam felizes na doutrina deles. Mas nós católicos não podemos acreditar em reencarnação. Ou você é espírita ou você é católico. Não tem meio termo, gente. Por quê? Nós cremos na ressurreição. Eles creem na reencarnação, que a pessoa morre e volta novamente. Eu fiz um vídeo aí explicando a diferença entre a Igreja Católica e o Espiritismo. É muita diferença. Então, gente, nós não podemos misturar. Respeite a todos. Respeite todo mundo. Não só os espíritas, mas todos de outra religião. Mas não misture. Porque, gente, reencarnação é antibíblico.
Se você acredita em reencarnação, você não é cristão. Porque Jesus não falou de reencarnação. A Bíblia é contra a reencarnação. Tem vários textos bíblicos que falam, né? Eu vou citar só um aqui. Hebreus 9, 27. Está determinado que cada um morra uma única vez e depois vem o juízo. Então ninguém volta para pagar culpa, pecado de ninguém, né? Ah, eu estou pagando por causa de fulano de... Não tem nada disso. Cada um paga pelo seu pecado. Então não tem como eu... E outra, eles falam que reencarna tem bicho. Bicho não tem nem alma. Animal não tem alma. Como é que eu vou reencarnar no meu cachorro, no meu gato? Se nem alma eles têm. Cachorro não tem alma. Gato não tem alma. Não adianta querer espernear. Não tem. Então como é que você vai reencarnar em bicho? E nem em ser humano. Deus, como dizia o Padre Léo, Deus não trabalha com lixo reciclado, gente. Ou seja, Deus não usa corpo novo, alma velha em corpo novo. Não. Cada alma é única. Cada pessoa é único. Então, respeite a todos, mas não creia em reencarnação. Você não é católico se você acreditar nisso. Ok? Então ele aborda aqui o tema da reencarnação muito bem explicado e sem medo. Tá? Aí ele fala aqui, a reencarnação é uma ideia cristã ou pagã? Pagã. Tem nada de cristão, porque Jesus não falou de reencarnação. Ah, mas fala lá que João Batista é a reencarnação de Elias. Não fala nada disso. Perguntam para João Batista, você é a reencarnação de Elias? Ele mesmo diz, não sou. E outra, se João Batista fosse a reencarnação de Elias, ele apareceria conversando com Jesus lá na transfiguração. Lembra da transfiguração de Jesus? Quem apareceu conversando com ele? Elias. Já era para aparecer João Batista, porque João Batista tinha morrido. Então, se João Batista é a reencarnação de Elias, quem tem que aparecer ali é João Batista, não Elias, conversando com Jesus. João Batista já tinha morrido e Elias já tinha morrido. Mas quem que aparece conversando com Jesus? Elias. Então, gente, não tem, Jesus nunca falou de reencarnação. Nunca. São interpretações equivocadas da Bíblia. Coisa que o Sr. Lutero, né, falou que qualquer um pode interpretar. Aí acontecem essas aberrações, que nós respeitamos, mas nós católicos não podemos entrar nessa. Entendeu? Então, reencarnação não é cristã. Reencarnação é coisa pagã. E o Dom Henrique explica isso aqui. Por que a reencarnação atrai tantas pessoas? Aí aqui ele explica. A reencarnação é provada cientificamente? Ele explica. A reencarnação é compatível com a fé cristã? Claro que não. Ou você é cristão ou você é espírita. Aí você tem que fazer uma... Ah, mas os espíritas se dizem cristãos. Tudo bem, é um direito deles, mas não é. Por quê? Porque contraria muita coisa da doutrina católica. Entendeu? Então não é cristão. A reencarnação é compatível com a escritura e com a fé cristã? Claro que não é, como eu já expliquei aqui. A igreja ensinou a reencarnação no passado? Nunca. A igreja católica nunca ensinou reencarnação. Nunca. Tá? Aliás, a igreja nunca ensinou nenhuma doutrina que não seja católica. Não é? E nem a questão dos santos. Né? Outra coisa que nos questionam. Ah, mas... São doutrinas parecidas do católico com o espírita. Não tem nada de parecido. Os espíritas, eles fazem evocação dos mortos. Chamam o morto para vir aqui. Fazer psicografia. A igreja nunca fez isso. Isso é errado. Isso é Bíblia. A Bíblia condena isso. O que a igreja pede é a intercessão daqueles que já estão diante de Deus, os santos. Isso a igreja faz. Isso aí, né? Isso aí tem na Sagrada Escritura. Apocalipse fala das almas daqueles que estão diante de Deus, clamando diante de Deus, sem intercessão. Tá? Jesus falou lá do rico e Lázaro, um está no céu, outro está no inferno. Então, não tem nada a ver. Você não pode chamar o morto para vir aqui. Então, não tem nada a ver uma coisa com outra. Ok? Aqui ele fala da vida eterna. Então, nós cremos na vida eterna. Então, gente, não tem esse negócio de morreu, acabou. E que morreu, a gente está dormindo. Não tem ninguém dormindo. Tá? Vou explicar sobre isso quando for estudar no catecismo. A morte não é um sono, não. Tá? Nós continuamos, a nossa alma está inteligência, consciência, memória, isso tudo nós vamos. Então a nossa vida continua após a morte. Existe vida, sim senhor, após a morte. A vida eterna no Antigo Testamento, no Novo Testamento,
o céu como visão de Deus. Então, para nós católicos, o corpo está na terra, mas a alma está viva. Coisa que os nossos irmãos protestantes não concordam. Para eles está todo mundo dormindo. Tudo bem, é doutrina deles. Porque eles pegaram lá do judaísmo, porque os judeus também acreditavam assim, lá no Antigo Testamento. Nós católicos não. Para nós a alma é imortal. Então para nós não tem ninguém dormindo, tá? Então nós não cremos no sono da alma, ok? Como entender o inferno? Aqui ele explica, né, sobre o inferno, tá? Então o inferno ele é eterno, tá? Então quem vai para o inferno não tem como sair, assim como quem vai para o céu também não tem como voltar. O inferno no Novo Testamento, a morte, a visão cristã da morte. Então, se você é cristão, você tem que ter uma outra visão da morte. Tá? Se você é pagão, tudo bem. Agora, você é cristão, você não pode ter essa visão de que morreu, acabou. Não. Isso aí é para quem é pagão. Você não é pagão, ok? A morte é um encontro com Cristo. Olha aí, São Paulo diz isso. Eu vou morrer para estar com Cristo. Está na Bíblia isso. Eu não sei como que os irmãos protestantes não acreditam que está todo mundo dormindo. Se São Paulo fala, eu vou morrer para estar com Cristo, vai estar com Cristo dormindo? E o ladrão, Jesus falou para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Claro que não era naquele dia. Quando Jesus fosse para o céu, ele ia com Jesus. Mas não tem ninguém dormindo, gente. A alma não dorme. A alma não tem olhos para fechar. Como é que vai dormir? Eu não sei como que os irmãos protestantes, mas beleza, é doutrina deles, vamos respeitar. Mas nós católicos não cremos nisso. Tá? Então, a pessoa que faleceu não está dormindo. Está consciente. Ela sabe tudo o que está acontecendo? Não sabemos. Depende. Aí depende de Deus. Isso tudo nós vamos explicar. Pode ficar tranquilo. O que acontece após a morte? Aí aqui ele explica, né, sobre o juízo particular, a imortalidade da alma, o que há entre a morte e o juízo final, tá? E ele termina falando sobre o purgatório, tá? O estado, a purificação após a morte. O estado chamado purgatório, que eu vou explicar também. Quero fazer um vídeo só sobre o purgatório aqui. Né? Nós somos acusados de que o purgatório não está na Bíblia. A palavra purgatório não está na Bíblia, mas o embasamento bíblico está na Bíblia, está na tradição da igreja. A igreja sempre acreditou no purgatório desde o primeiro século. Até o século XV, a igreja nunca deixou de acreditar no purgatório. Quem começou a questionar foi, né, a reforma protestante do senhor Lutero. Ok? Então, gente, é um livro maravilhoso do Dom Henrique. Ele aborda tudo aí. Então, eu fiz aqui um resumo, tá? Mas ele explica com uma profundidade muito grande, ok? E eu quero falar agora um pouco sobre o outro livro. Isso, gente, é uma introdução que eu estou fazendo, antes da gente entrar no catecismo, na escatologia do catecismo, tá bom? Mas eu acho bem importante a gente fazer essa introdução aqui, porque são livros maravilhosos e que nos ensinam muito, ok? Então, eu estou aqui lendo a contracapa do livro, Cristão Diante da Morte. O livro aborda tudo, gente, tudo. Tá? Por que a morte? De onde vem a morte? O que vem depois da morte? Como enfrentar a morte de um ente querido? Talvez a pessoa esteja sofrendo por causa da morte de um ente querido. Então, você pode ler esse livro. Inclusive, eu tenho outro livro muito bom também sobre isso. Eu vou trazer ele aqui da próxima aula. A cura dos traumas da morte. Tem gente que não aceita. Né? Ah, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu esposo, minha esposa, perdi um filho. Né? Eu não aceito a morte. Aceite a vontade de Deus. Na hora que eu for falar sobre a morte aqui, eu vou trazer esse livro aqui e você vai ter uma visão totalmente diferente sobre isso. Tá? Eu sei que não é fácil, né, gente? A morte é difícil mesmo. Mas, se você é cristão, você tem que ver a morte de uma outra forma. Como se preparar para a morte? Olha só, até isso o livro ensina. Porque a gente tem que se preparar. Se a gente não for antes, um dia nós vamos morrer. Ou nós vamos perder alguém que a gente ama. Porque a gente não pode ser apegado. Você tem que amar.
mas não seja apegado a ninguém, porque um dia você vai perder. E o apego, ele torna muito mais complicado. O que é que precisa para uma porta se fechar? Que ela esteja aberta. Para morrer basta estar vivo. Qualquer um de nós aqui pode partir. Então faça tudo o que você tem que fazer por um ente querido, tá? Mas um dia você vai perder. Então é bom você já se preparar. Entendeu? Tem uma palestra do Padre Léo muito boa sobre isso. Reconcilie-se com sua morte. Onde ele explica isso. Entendeu? Até a gente tem que se preparar até para a gente morrer, a gente tem que se preparar, e também para a morte das pessoas que a gente ama, porque nós vamos perder. Mas como é que a gente prepara bem para morrer? Vivendo bem. Com a gente, com os outros. Entendeu? Vivendo bem, o Eclesiastes tem uma passagem bonita. A árvore, ela cai para o lado que ela está tombada. Se você viveu a sua vida em Deus, quando você morrer, ou a pessoa que está com você morrer, a pessoa vai tombar para o lado de Deus. Agora, se ela viveu contra Deus, aí ela vai tombar para o outro lado. Entendeu? Deus determina a hora da morte? Isso é uma pergunta que todo mundo faz. Entendeu? Deus determina, Deus sabe a hora que nós vamos morrer, porque Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Mas também Deus não toca na nossa liberdade. O que quer dizer isso? O fato de Deus saber a hora que eu vou morrer não quer dizer que eu não possa, por exemplo, apressar a minha morte. Posso. Se eu viver uma vida totalmente, na droga, no vício, eu vou viver muito menos. Claro que existem as fatalidades da vida. Você pode morrer num acidente. Isso aí são fatalidades da vida, por causa do pecado do mundo. Às vezes você está ali na estrada, ali, você está normal, o outro vem de lá e bate em você, e aí, que culpa que você tem? Então aí é uma fatalidade. Não é culpa de Deus, é culpa do pecado. Tá? Mas Deus sabe a hora que a gente vai morrer, mas Deus não toca na nossa liberdade. Tá? Depende muito da vida que eu levo. Se eu levo uma vida totalmente errada, eu vou viver muito menos, lógico. Aí não é que Deus apressou a minha morte. Quem vai decidir como que vai ser a minha morte, a minha vida, sou eu. Então, se eu vivo a vida de qualquer jeito, eu vou morrer muito mais rápido. Se eu não cuido da minha saúde, não é? Fumo, bebo, me drogo, eu vou morrer muito mais rápido. Entendeu? Então, isso aí não tem nada a ver com Deus. Eu também posso apressar a minha morte. A pessoa que se suicida, é Deus que quis? Não, claro que não. Deus sabia, porque Deus é onisciente. Mas não é Deus que manda a pessoa se suicidar. Pelo contrário. Mas às vezes a pessoa, por causa de uma depressão muito profunda, e do pecado que existe no mundo, não só da pessoa, mas do mundo de uma forma geral, a pessoa vai e acaba tirando a própria vida. Entendeu? Então são coisas, gente, que... Por isso que eu estou falando, nem tudo a gente tem resposta. Mas o que a gente sabe é isso. Deus é onisciente, mas Deus não tira a nossa liberdade. Então, a minha morte vai depender de como eu vivo. Entendeu? Existe vida após a morte? A Igreja Católica diz que sim. Então, se você é católico, você tem que responder sim. Existe vida após a morte. Claro, gente, que não é a mesma vida que nós vivemos aqui. Entenda isso. A vida no além é diferente daqui. No além, no céu, inferno e purgatório, não existe mais o tempo e nem o espaço. Porque o que está lá é a alma, não é o corpo. Só quem está de corpo e alma no céu é a Virgem Maria e Jesus, que é Deus. Mas aquele que está diante de Deus, ou que está no inferno, ou que está no purgatório, é a alma que está ali. Então não existe mais espaço e nem tempo. Então isso é coisa também que a gente tem que entender, que eu vou explicar também. Com mais profundidade para você entender. Mas existe vida após a morte. Claro que existe. A morte não é o fim. Tá? Para nós cristãos, não. Ok? O que é o purgatório, o céu, o inferno, o juízo particular e o juízo final? Está tudo aqui no livro e está tudo no catecismo que nós vamos abordar. Cristo voltará mesmo? Quando? Não sabemos. Ele vai voltar, mas quando? Ninguém sabe. Ninguém. Ok? Isso tudo nós vamos explicar. A fé católica possui respostas para estas perguntas. A morte causa apreensão, mas a palavra de Deus conforta enormemente o cristão. Então, a palavra de Deus é para isso, é para nos confortar. Então, quando a gente estiver sentindo a dor de um ente, a perda de um ente querido, busca o conforto na palavra de Deus. Eu estou sofrendo, mas sofrendo com fé.
Fiz um vídeo sobre isso, sofrendo na fé. Sofra, pode até chorar. Jesus, lembra quando Lázaro morreu? Jesus chorou. E Jesus é Deus, mas Jesus chorou como homem. Então não tem problema nenhum chorar. Mas chore na fé, não com desespero. Não é igual esse povo aí, como o Padre Léo falava, né? Que em vida nunca fez nada pelo falecido. Né? Às vezes a mulher não se dá bem com o marido, aí depois que morre, fica, ai meu Deus, meu marido. Aí é falsidade, é fingimento. Né? Agora chorar, pode chorar sem problema. O Padre Léo falava que a gente conhece a pessoa no velório. Né? Realmente. Eu aprendi isso muito com ele. Eu costumo observar muitos velórios. Né? Às vezes a pessoa em vida não fez nada pelo outro. Né? Depois que morre, fica ali no caixão, ali dando show. Aí não. Agora, se você tem a sua consciência tranquila, chore à vontade. Pode chorar, não tem problema nenhum. Mas chore com fé. Eu creio, né, que essa pessoa que está aqui, um dia ela vai ressuscitar. E se ela viveu de acordo com a vontade de Deus, ela vai para o céu, ou pelo menos para o purgatório. Agora, se a pessoa não viveu de acordo com a vontade de Deus, aí não tem jeito. Mas a gente não pode dizer que a pessoa está no inferno. Não podemos dizer que ninguém está no inferno. A igreja não fala, por que eu e você vamos falar? Só Deus, gente. Só Deus pode dizer que uma pessoa está no inferno, no céu. No céu a igreja sabe. Os canonizados a igreja sabe. Mas tem muitos mais que a igreja não sabe. Tem muito mais santos no céu do que a igreja. Tem aqueles que a igreja sabe. São os canonizados. E o Papa tem poder para isso. Já fiz vídeo sobre isso. Tá? Agora, tem muito mais gente no céu que a igreja nem sabe. Por isso que tem o dia de todos os santos. Por que tem? Porque tem muitos santos que a igreja não sabe nem o nome. Não é? E o meu parente? Eu não sei onde está. A pessoa que morreu? Eu não sei se ela está no céu, no inferno ou no purgatório. Por isso que a gente tem que rezar por todos. Entendeu? Os existencialistas e ateus veem o homem como um ser para a morte. Ou seja, morreu, acabou. Viveu nessa vida, morreu, acabou. Mas você não é ateu, e você não é materialista, e você não é pagão. Tá? Afirmam que a vida humana é limitada por dois nada. A fé cristã nos apresenta a certeza e a esperança. Então nós temos esperança. Quem não tem fé e não tem esperança, passou por essa vida aqui e não viveu. Da vida eterna em Deus. Olha aí. Então, por que nós cremos na vida eterna? Porque nós cremos em Deus, em Jesus. A ressurreição de Jesus já é a nossa vitória. Tá? Se Jesus não tivesse ressuscitado, estávamos todos perdidos. Aí sim, morreu, acabou. Mas graças a Jesus, nós podemos acreditar sim na vida após a morte. A vida eterna em Deus, nosso Criador e nosso destino. Então, o Salmo diz bem claro, Deus nos criou para Ele. De Deus nós viemos e para Deus voltaremos. Então, se você viveu a sua vida em Deus, você vai voltar para Deus. Tá? Agora, Deus respeita a liberdade. Se você também viveu uma vida sem Deus, você vai viver sem Deus. É o que é o inferno. Tá? Muito mais, gente, do que demônios e chifres e essas coisas. O inferno é você viver sem Deus, afastado de Deus. Quer coisa pior do que isso? Você viver para sempre sem Deus? É uma frustração eterna. Porque nós somos criados para Deus. De Deus nós viemos e para Deus voltaremos. Ok? O cristão rejeita a ideia do desaparecimento total. Tem seitas aí que falam que Deus vai aniquilar as pessoas, o demônio. Não, Deus não destrói a sua obra. Não. Ou que a vida humana seja um absurdo, sem sentido, pois sabe que Cristo nos deixou a certeza da imortalidade que cada um de nós deseja. Santo Agostinho, ele dizia uma frase muito bonita. O que adianta eu viver bem se eu não for viver para sempre? Não adianta nada. Se essa vida... Por que eu estou fazendo aqui? Para que eu vou rezar? Que eu vou na igreja? Para quê? Se morreu, acabou? Entendeu? Não tem sentido. Então o cristão não tem esse pensamento que morreu, acabou. Não. Pelo contrário, eu vou viver aqui em Deus e depois eu vou ter uma recompensa muito maior. Tá? E, gente, o livro é tão bom, mas é tão bom que eu quero encerrar o vídeo de hoje falando mais um pouquinho sobre o livro. Então eu vou deixar para começar no Catecismo na próxima aula. Porque esses dois livros são tão bons e eles nos ensinam tantas coisas
Eu quero então colocar mais alguma coisinha aqui nesse finalzinho aqui. Então na próxima aula a gente vai entrar de cabeça no catecismo sobre a escatologia, tá? Tá bom, gente? Hoje fica como uma introdução, tá? Então hoje a aula é mais como uma introdução da escatologia, tá? Então, o índice do livro traz alguns assuntos maravilhosos que eu quero colocar aqui rapidamente, que nós já estamos aí com 45 minutos, tá bom? Aí o livro começa com uma introdução, aí ele fala, de onde vem a morte? Tá? A morte, gente, é consequência do pecado. Tá? Deus, a morte não estava nos planos de Deus, a gente não fomos criados para morrer. Então a morte é consequência do pecado. Isso tudo nós vamos ver no catecismo. Por que Deus não impediu a morte? Muita gente pergunta, mas Deus não poderia impedir o homem e a mulher de pecar para que não entrasse a morte? Poderia, mas aí o homem não seria livre, o homem seria um robô, e Deus não quer a gente como robô. Deus não toca na nossa liberdade. Então Deus falou lá no Gênesis, não toque nessa árvore, que se vocês tocarem vocês vão morrer. E o homem e a mulher preferiram obedecer o demônio do que obedecer a Deus. A morte entrou no mundo aí. Entendeu? Então Deus respeita a nossa liberdade. Senão Deus poderia impedir da gente fazer tudo que é de ruim, mas a gente seria um robô, não é? Um marionete, um drone. E Deus não nos quer assim, Deus nos quer livre. A nossa imagem e semelhança de Deus é a nossa liberdade, que nem Deus toca, nem o demônio. A nossa liberdade, a capacidade que nós temos de decidir, né, ninguém toca, né? É a liberdade humana. Não o abandonastes ao poder da morte. Então, mesmo após a morte ter entrado no mundo, Deus providenciou o remédio, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, que derrotou a morte na cruz. Então, antes de Jesus, o demônio tinha um certo poder sobre nós e a morte, vamos dizer, né? Mas agora não. Agora a morte não tem a última palavra. Claro que a morte física, todos nós vamos passar. Mas Jesus nos libertou da morte espiritual, da morte da alma, que é muito pior. Como eu já falei aqui, Santo Agostinho fala, o que adianta eu viver bem e não viver para sempre, ou então ir para o inferno? Então Jesus nos colocou de novo em comunhão com Deus, é o céu. Então Jesus abriu o céu para nós. Por isso que a igreja ensina que antes de Jesus o céu estava fechado. A morte do cristão. Então tem diferença entre a morte do cristão e a morte do pagão, porque o pagão acredita que morreu, acabou. Nós não. Se você morreu em Cristo, você vai viver para sempre com Cristo. É o que nós vamos ver. Deus fala a Santa Catarina, é uma santa da igreja. Os santos tiveram muitas visões e revelações de Deus sobre a morte, céu, inferno, purgatório. Deus fala a Santa Catarina sobre a morte, a importância da confiança na misericórdia de Deus. Deus aparece muito para os santos falando isso. Confie na minha misericórdia. Aquele, né, que crê em Deus, que tem uma vida em Deus, não tem que temer o inferno. Gente, o inferno foi feito para o demônio, não foi feito para nós. Quem tem que temer o inferno é aqueles que não querem saber de Deus. Mas aquele que está firme em Deus não tem que temer o inferno. Para nós foi feito o céu. Então é isso que ele revelou. A sua misericórdia. Deus é misericordioso, mas Deus também é justiça. Ok? A vida em vista da morte. Então, é aquilo que eu expliquei. A morte é de acordo com aquilo que você vive, não é? A morte de um ente querido. Então, nós vamos também falar como que você se preparar, até mesmo para você perder uma pessoa que você ama. No céu, veremos os nossos entes queridos? Muita gente pergunta isso. Se, né, o nosso ente querido for para o céu também, claro que nós vamos nos reconhecer, nos ver, claro que vai. Só que é uma outra... Gente, não queira falar do céu como é aqui. Não é o mesmo jeito que é aqui. Não tem parentesco mais. Nós vamos nos reconhecer, vamos nos amar, mas não com o amor aqui da terra. Tá? Jesus falou, no céu não tem casamento. Então a sua esposa, o seu marido, no céu será seu irmão. Não tem casamento, ninguém vai ter relação sexual no céu. Isso acabou. Não queira analisar o céu com a nossa vida daqui. Agora, isso não quer dizer que nós não vamos ter comunhão uns com os outros. Claro que teremos. Se os nossos entes queridos também estiverem lá. Tá? E se não tiver, eu acho que nós não vamos nem saber. Porque senão a gente poderia ficar triste e no céu não tem tristeza.
É o que eu acho. Isso a igreja não fala, né? Eu nunca li nada sobre isso. Mas é o que eu creio. Né? Que eu acho que se a gente não vai saber se um parente nosso não estiver lá, porque isso vai nos causar tristeza, e no céu não tem tristeza. Isso o Apocalipse fala. No céu não terá dor, tristeza, nada que é de ruim. Tá? Agora, claro, no céu a nossa maior atração vai ser Deus. Claro, nós vamos nos confraternizar uns com os outros, mas a nossa maior atenção no céu vai ser Deus. A gente fica encantado ao ver o sol, a lua, as estrelas. Imagina a gente ver quem fez isso tudo. E aí lá no céu a gente vai estar em comunhão com Deus, a gente vai ver Deus face a face. Nós vamos ficar assim, ó. Vai ser um louvor, contínuo. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ter também amor pelas pessoas. Claro que teremos, mas Deus vai ser a nossa atração principal. É o nosso protagonista, vamos dizer assim. A doença e a morte. Então aqui ele faz uma reflexão, que a morte é consequência do pecado, então a doença, o sofrimento. Eu já fiz um vídeo também sobre essa questão do sofrimento, doença, tudo isso é consequência do pecado e isso gera a morte, ok? O que há depois da morte? Aí aqui ele aborda, que nós cremos na vida eterna, na ressurreição da carne, ou seja, a carne é o corpo, então todos vão ressuscitar, como eu já expliquei, bons e maus, ok? A ressurreição não acontece após a morte, não. Tá? A ressurreição só na segunda vinda de Cristo, só quando Jesus voltar. Tá? O que acontece é o juízo particular, a alma e Deus. Mas a ressurreição do corpo é só no último dia. Ok? Aí ele fala do juízo particular, do céu, do purgatório. Aí ele faz uma reflexão sobre o dia de finados. Então o católico deve ir no cemitério, não só no dia de finados, pode ir outros dias também. Não tenha medo nem receio de ir aos cemitérios. Vá. Tá? Vamos falar sobre isso também. As indulgências você pode oferecer para a sua alma e para a alma de alguém que já morreu. Nós vamos explicar também um pouco sobre isso. Tá? O inferno, o juízo final. Deus e a hora da morte, já expliquei. Deus sabe a hora que nós vamos morrer, mas Deus não interfere na nossa liberdade. A despedida de um homem de fé. Arrependimentos na hora da morte. Então, Deus nos dê a graça de nos arrependermos até o momento da morte, gente, porque depois não tem mais jeito. Nós temos que nos arrepender até o momento da morte. Depois não tem jeito mais. As últimas palavras de alguns santos. Você sabia que a maioria dos santos, antes de morrer, pronunciou algumas palavras? E só palavras, gente, bonitas, que iriam estar com Deus, que iriam rezar pelas pessoas. Todos os santos, na hora de morrer, falaram a mesma coisa. Santa Teresinha falou isso. Eu não morro, entro na vida. Lá eu vou interceder por vocês. São Domingos de Gusmão, ele falava, não precisa ficar chorando porque eu estou morrendo, não. Lá no céu eu vou ser muito melhor para vocês do que aqui na terra, porque lá eu vou estar intercedendo por vocês diante de Deus. Então os santos, gente, falavam cada coisa antes de morrer, chega a nos arrepiar, e o livro aqui coloca as últimas palavras de alguns santos. O desejo da vida eterna, no limiar da eternidade, a morte. Aí aqui ele aborda vários temas, a morte dos doentes terminais. Aí ele fala da questão da eutanásia. Não pode, gente, desligar aparelho. A pessoa tem que morrer do jeito que veio ao mundo. Tá? Ninguém pode abortar e nem fazer eutanásia. A vida pertence a Deus. Só Deus pode tirar. Então aqui ele aborda tudo isso. A cremação dos corpos. E aí, pode cremar ou não pode? A igreja aceita a cremação. O catecismo da igreja fala. Mas ela prefere o sepultamento. Agora, não pode jogar cinza aí de qualquer jeito, não. Tem que sepultar as cinzas. Porque ali é o corpo da pessoa. Isso tudo nós vamos ver no catecismo. Tá? A cultura da morte. Nós temos que ser a favor da vida e não da morte. A morte de um suicida. O suicídio é um pecado gravíssimo. Mas ninguém vai para o inferno. A igreja, antigamente se achava que ia para o inferno. Hoje a igreja já não diz mais isso. Nós vamos falar sobre isso também. Os que morrem sem batismo, porque Jesus falou, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, gente, não morra sem batismo, batize o mais rápido possível. Tá? A salvação dos que não são cristãos, só Deus pode dizer se um não cristão vai para o inferno ou não.
A morte dos animais, aí, meu animalzinho vai para o céu ou não vai? Não vai, porque ele não tem alma. Tá? Então não adianta rezar para o seu animalzinho para o céu, porque ele não vai, porque o animal não tem alma imortal. Ok? O abandono em Deus. Se Deus permitiu, silêncio. Então, gente, na hora da morte, cuidado com as blasfêmias. Se Deus, a vida pertence a Deus. Se Deus levou, faça como Jó. Bendito seja Deus. Entregue a pessoa. Isso tudo nós vamos ensinar. A mãe que chora o seu filho, o pai dos que não têm pai, a presença real de minha mãe, lágrimas de uma viúva cristã, surpresas da misericórdia, saudade dos nossos mortos. Então você pode ter saudade. Não precisa tirar os quadros da casa, os retratos. Tem gente que faz isso. Ah, morreu, vamos tirar tudo para não lembrar da pessoa. Não, tem que lembrar. Aquela pessoa ali, gente, continua viva, num outro plano. Mas continua seu pai, continua sua mãe. Hoje nós estamos numa cultura de, morreu, não pode nem falar mais o nome da pessoa. Não, tem que falar. Ensine os seus filhos a amar. Esse foi papai, esse foi mamãe, foi vovô, foi vovó. Essa cultura de que morreu, acabou, temos que parar. Entendeu? Leve as crianças no enterro, lá no velório. Não pode levar novinha não, mas quando já estiver já entendendo, pode levar até no cemitério. Não tem problema, gente. A gente não pode ter medo dessas coisas. Temos que mostrar para os nossos filhos e os jovens que morreu não acabou. A vida continua após a morte, num outro plano. Tá? O Consolador, então Deus nos consola na hora da morte. Morrer para viver e viver para morrer, aquilo que eu já expliquei aqui. A voz de minha mãe, não é que você tem que chamar ela aqui não, tá? É outra coisa. A oração do abandono, tá? Aí aqui ele complementa com a celebração das exéquias, quer dizer o quê? A igreja faz, quando a pessoa morre, chama lá um padre para fazer a encomendação do corpo. O padre faz a bênção, né, daquele corpo ali e abençoa até a sepultura que ele vai ser sepultado. Porque um dia, gente, aquele corpo vai ressuscitar. Então chame um padre para celebrar as exéquias. Tá? E aqui outras coisas, orações aqui. Tá? Olha aí, bênção da sepultura, não é? Despedida no cemitério. Tá? Então, gente, a igreja, oração dos fiéis, né, pela pessoa que faleceu. Então a igreja crê sim. Você deve rezar por todos aqueles que morreram, todos, porque você não sabe, né, qual é o destino da alma da pessoa. Tá, gente? Então, na próxima aula a gente vai entrar firme. Tudo isso, gente, nós vamos abordar no catecismo. Tá? Aqui eu fiz uma introdução geral. Agora nós vamos entrar assunto por assunto. Tá? Então eu devo gastar uma aula para cada assunto. Aí eu vou abordar tema por tema, assunto por assunto, e nós vamos aí desdobrar o que a igreja nos ensina sobre a escatologia, a morte. Espero que você tenha gostado. Eu amei. Tá? Então, peço a vocês que rezem muito para que o canal cresça e a gente possa continuar explicando esses assuntos que muita gente tem dúvida. Quantas pessoas têm dúvidas sobre essas coisas e nunca teve a oportunidade de perguntar e de tirar as dúvidas? Não é? Tem gente sofrendo. Você que está sofrendo, uma palavra amiga para você. Entendeu? Busque consolação em Deus, na palavra de Deus. Tá? Não fique sem fazer nada, ocupe a sua mente e entregue a pessoa. Tá? A pessoa que faleceu, gente, a gente só pode fazer uma coisa: entregar a Deus. A vida pertence a Ele. Deus dá, Deus tira. Jó 1:21. Bendito seja Deus. Não vamos blasfemar. Tá? Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, a vida de vocês, a família de vocês. E voltaremos aí nas próximas aulas sobre esse tema fascinante, maravilhoso, sobre a escatologia. Amém? Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.